Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, público que nos acompanha pelos serviços de comunicação do Senado e nos segue pelas redes sociais. Inicialmente, senhor presidente, eu quero registrar aqui o pronunciamento do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU. Sem dúvida, o discurso de um estadista, de alguém antenado com seu tempo, de alguém que professa, defende e propaga os valores mais importantes da humanidade. Amanhã eu pretendo falar diretamente sobre esse pronunciamento que eu compreendo ser histórico. Mas, senhor presidente, o último domingo foi marcado por milhares de pessoas nas ruas do Brasil contra a PEC da blindagem e contra o PL da anistia. Foi um claro e firme recado aos atos pavorosos, lamentavelmente praticados pela Câmara dos Deputados. O povo brasileiro não aceita mais a impunidade, não tolera privilégios indecentes, não permitirá que se apague a memória dos crimes contra a democracia. Em todas as capitais do país e outras incontáveis cidades, multidões se ergueram com a força simbólica da música e da cultura para reafirmar que democracia não se negocia. Não foram atos partidários, mas de uma onda ampla, diversa e espontânea de indignação popular. Recado de que o parlamento não pode ser transformado em um escudo para corruptos e para golpistas. A PEC da blindagem é um escândalo que afronta a soberania popular. E a urgência votada para o projeto de anistia, por sua vez, é igualmente grave, porque busca livrar da responsabilidade criminal aqueles que atentaram contra a democracia e que insuflaram atos violentos contra a institucionalidade da República. A democracia brasileira já sofreu demais com a tolerância histórica às anistias concedidas a torturadores da ditadura, perdões negociados para crimes de colarinho branco e outras aberrações que alimentam a impunidade. Manifestações de domingo foram um divisor de águas. A sociedade brasileira não se cala. A indignação não se limita às redes sociais, mas ganha corpo e presença física. A luta contra a corrupção, os privilégios e a impunidade une integralmente o Brasil. Parlamentares não estão acima da lei, com foro ampliado, com prazos artificiais e com direito de se protegerem mutuamente de investigações legítimas. O Senado tem uma responsabilidade histórica de enterrar essa assintosa PEC da blindagem que agride a moralidade. Câmara e Senado precisam autorizar para que o parlamentar seja processado pelo STF. É o que diz a PEC da blindagem. Diz ainda que, em caso de prisão em flagrante por crime inafiançável, os parlamentares é que decidem sobre a prisão do seu colega. E o pior, tudo isso em votação secreta, para que cada um não tenha necessidade de mostrar o seu rosto e de dizer claramente o que acha daquele cidadão e do crime que eventualmente tenha cometido. Por essa PEC, só o STF pode decretar
medidas cautelares. E o foro privilegiado agora foi ampliado a presidentes de partido. Eu não sei se foi uma coincidência, mas no dia seguinte à aprovação daquela PEC da blindagem, surgiram denúncias de possíveis crimes cometidos por mais de um presidente de partido. A imunidade absoluta para parlamentar que comete crimes contra a honra. Ora, isso é um absurdo. É inaceitável que alguém possa usar o seu mandato para agredir, para mentir, para caluniar e não sofrer nenhum tipo de punição. A inelegibilidade para aqueles que forem condenados só será efetiva em 2 instâncias condenando o parlamentar. Mandatos parlamentares, assim, viram atrativos ao crime organizado, porque essa PEC da blindagem, ela vale para o deputado federal, para o senador, para o deputado estadual e para o vereador. Ora, qualquer um que faz parte do crime, de uma organização criminosa, vai ver que a melhor maneira de se proteger da justiça é se elegendo vereador, deputado, senador. É óbvio que isso é algo inaceitável. Lamentavelmente, nós vimos pela imprensa que há senadores tentando se articular para salvar essa PEC aqui no Senado. Querem emendá-la para dar outro formato e ajudar o texto a passar. A opinião pública precisa estar atenta. Não pode haver salvação para essa PEC da vergonha. Não há outro caminho que não seja a sua rejeição integral. A tentativa de anistiar os golpistas é igualmente imperativo que esta casa se coloque contra qualquer perdão a crimes que atentam contra a democracia. Quem tentou destruir as instituições deve responder pelos seus atos. Quem liderou uma conspiração contra o país não pode ter a benevolência do perdão. O povo já percebeu essa manobra de unir 2 pautas impopulares, blindagem e anistia. Como reconhecem aliados do ex-presidente Bolsonaro, isso foi um tiro no pé. A extrema-direita expôs a sua real intenção, patrocinando privilégios para si e perdão para o seu líder condenado. Um escárnio, uma imoralidade, uma bofetada na cara do povo e a constatação de que a máscara caiu. A extrema-direita, nesse país, cresceu fazendo o discurso do combate à corrupção, do combate a privilégios, e agora apoia integralmente uma proposta lamentável como essa. O Senado não pode ser cúmplice desse escândalo. Não podemos aceitar a PEC da blindagem. Não aceitaremos anistia a golpistas. Não aceitaremos a tentativa de se rasgar a Constituição para salvar projetos pessoais e ambições eleitorais. Não aceitaremos maquiagens para salvar esses textos lamentáveis. As ruas falaram, e quando as ruas falam com a força com que falaram nesse domingo, cabe ao parlamento ouvir, refletir e agir em respeito à vontade das ruas. A democracia brasileira é maior do que qualquer conluio, maior do que qualquer acordo de bastidor, maior que qualquer ameaça de chantagem. E é com essa convicção que o Senado deve votar, sepultando de vez a PEC da blindagem e barrando qualquer tentativa
de anistia a crimes contra o Estado de Direito. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores senadores, senhoras senadoras. Senador Humberto Costa, o vosso pronunciamento ficará nos anais desta Casa e será divulgado em todos os veículos de comunicação do Poder. Continuando o pequeno expediente, passo a palavra ao senador Márcio Bittar, do PL do Acre. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Ó, Zequinha não está aí.